Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Beatriz Samaia, sou orientadora parental e psicopedagoga, e hoje eu queria convidar você a ter uma perspectiva diferente dos problemas. Queria, para a gente começar, te convidar a refletir e a pensar sobre alguma situação difícil que você tem vivido com seu filho ou com a sua filha ultimamente. Pode ser, dependendo da idade, as birras, pode ser a desobediência, podem ser respostas inadequadas, que a gente considera mal educadas, pode ser a dificuldade que você tem do seu filho cumprir as tarefas ou de te escutar. Enfim, pensa em qualquer situação difícil que você tem tido com o seu filho. E junto com isso eu te pergunto, como você se sente quando essas coisas acontecem, né? Então, como você se sente quando o seu filho te desobedece? Você tem alguma reação imediata a esse sentimento que você tem? Esse é o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Muitas vezes, essas situações difíceis com os nossos filhos são normais na nossa caminhada de parentalidade, né? Pensar que a gente está criando uma pessoa que está em desenvolvimento, que não tem a mesma visão ainda do todo que nós temos, que não tem o seu cérebro desenvolvido, não tem suas habilidades desenvolvidas para lidar com as situações, é muito desafiador. Então, momentos difíceis vão aparecer na nossa jornada de parentalidade. Isso é comum. Agora, a pergunta que eu faço é: quando esses momentos aparecem, como você enxerga o seu filho? Você enxerga ele como a fonte do problema? Porque normalmente as mães enxergam o seu próprio filho como a fonte do problema. O meu filho não me obedece. O meu filho não me escuta. O meu filho não faz as tarefas. E se a gente mudasse essa perspectiva? É normal que, diante de comportamentos desafiadores, a gente atribua a causa do problema à criança. Mas e se a gente pensasse um pouquinho diferente? Se a gente pensasse, ao invés de o meu filho é o problema, deixa eu olhar para o problema com o meu filho junto. Quando a gente enxerga o nosso filho como problema, ou seja, quando a gente atribui ao nosso filho todo o motivo daquele comportamento desafiador ou daquele comportamento equivocado, inadequado, a gente cria uma barreira ainda maior no nosso relacionamento. E isso é verdade não só para a nossa relação pais e filhos, mas para as nossas relações sociais como um todo. Pensa na relação com seu marido, por exemplo. Se você tem uma situação ali para resolver na sua casa, que seja buscar o seu filho na escola, você não pode, o seu marido não pode, se você atribuir o problema a ele, é muito mais difícil de resolver. A sua distância em relação a ele só vai aumentar. Agora, se você tiver uma perspectiva de precisamos buscar o nosso filho na escola, estamos do mesmo lado da mesa, como a gente resolve esse problema, já que ninguém pode ir? A perspectiva é outra, a nossa postura é outra perante o próximo. Então essa mudança parece muito simples, mas ela é muito, muito profunda e muda muito a forma como a gente não só reage às situações, resolve as situações, mas também como a outra pessoa nos percebe nessas situações difíceis, né? Nessas situações desafiadoras. A gente precisa muito, quando os nossos filhos têm comportamentos inadequados, quando eles têm comportamentos desafiadores, falar um mantra para nós mesmos, mas repetir pra gente, lembrar pra nós que os nossos filhos são intrinsecamente bons. Ou seja, os nossos filhos, eles são bons, eles são boas pessoas e nós somos boas mães. A gente precisa fazer esse pensamento pra gente, porque é um misto de emoções e confusões quando a gente passa por fases difíceis com os nossos filhos. A gente precisa tirar a ótica da criança e colocar no problema. E o problema não é a criança. Na maioria das vezes, eu falo com muitas e muitas mães, todos os dias. Quando a gente, normalmente a mãe sempre vem, o meu filho é o problema. E quando a gente começa a olhar a situação de uma forma integrada, de uma forma holística, a gente começa a perceber que a criança, ela não é o problema. Ela não é a causa do problema. A causa do problema está em outras circunstâncias, mas não ali naquela criança tão pequena que nem cérebro desenvolvido tem ainda, né?
normalmente os comportamentos desafiadores vêm como uma forma de expressão de necessidades não atendidas, ou vem como uma forma de expressão de falta de habilidades e capacidades que as crianças ainda não têm para lidar com alguma frustração, para lidar com controle de impulso, para lidar com uma autorregulação emocional. Quando a gente entende que o comportamento infantil é uma forma de comunicação, a gente para de enxergar o nosso filho tão problemático, né? A gente começa a entender, opa, peraí, se é uma forma de comunicação, eu preciso entender o que ele está tentando me comunicar. Então, quando o seu filho não escuta você, ou quando ele tem muita dificuldade para fazer uma tarefa que você já falou 1000 vezes, eu te faço uma pergunta. Será que se você falar para ele, filho, pode assistir o desenho que você quer, ele vai te escutar? Então, o problema não é a escuta. O problema não é ele não escutar, o problema está na comunicação de vocês, né? Está em alguma coisa mais profunda que não é a criança. Então vamos tirar, esse vídeo é um convite para a gente tirar a lente das crianças, né? Para a gente não olhar a criança como o problema e sim olhar para o problema ao lado da criança. Isso faz muita diferença. Quando a gente enxerga que os nossos filhos, eles são bons, eles não são o problema, a gente consegue automaticamente reforçar a autoestima deles para a gente pensar numa solução juntos, né? Então, quando a gente promove esse ambiente de confiança, de respeito mútuo, em que, opa, peraí, filho, eu acho que nós estamos com algum problema de comunicação aqui, porque a mamãe já te falou diversas vezes que tem que guardar a sua roupa depois da escola, ou que tem que guardar os seus brinquedos. Como é que a gente pode resolver essa situação? É uma abordagem completamente diferente de você chegar, filho, mas você não me escuta mesmo, você é muito desobediente, eu já pedi várias vezes para você guardar os seus brinquedos. Você percebe como é completamente diferente? E como é uma visão muito mais realista a gente enxergar o problema sozinho, sem a criança junto? E você acha que a criança vai receber como? É claro que se você chega para seu filho e fala, você é muito desobediente, a criança já não vai te escutar mesmo, ela já vai se fechar, isso, e vai aumentar ainda mais, vai colocar uma barreira ainda maior e aumentar ainda mais o espaço entre vocês dois. Agora, se você vem com uma abordagem mais madura, mais sábia, de olha, estamos com um problema aqui, é preciso guardar os brinquedos todo dia. Como é que a gente pode resolver isso, filho? Você não só reforça na criança que você sabe e confia que ela é capaz de resolver um problema, você também coloca a criança do seu lado, ou seja, nós não estamos um contra o outro, aqui dentro dessa casa a gente está sempre do mesmo lado. E isso é uma noção muito importante da gente desenvolver nos nossos filhos, principalmente quando a gente pensa numa fase de adolescência. Muda completamente a nossa relação, né? A gente tem diversos benefícios de encarar o problema juntos. Muitas mães têm medo de fazer isso, com medo de perder a autoridade. Pelo contrário, quando você faz isso, você está se colocando como uma autoridade. Porque quando você só rotula uma criança que não tem nem capacidade ainda madura, habilidades para se regular, habilidades para controlar impulsos, ainda está precisando desenvolver um monte de coisa de desobediente, você não está sendo autoridade segura ali, né? Você não está sendo a detentora da ordem, porque isso não vai resolver nada. A autoridade resolve um problema. A autoridade conduz a casa para a resolução de um problema, né? E que a gente fazendo isso junto com os nossos filhos, a gente está reforçando o nosso vínculo, né? Esse é um dos benefícios de encarar o problema junto, é fortalecer o vínculo. Filho, eu confio em você, você é capaz de guardar esses brinquedos, qual é o problema? O que está acontecendo que está te dificultando a fazer isso? É uma abordagem completamente diferente. Além disso, a gente ajuda os nossos filhos, ao fazer isso, a desenvolver habilidades socioemocionais. Os nossos filhos vão ter que pensar, né, em como resolver aquilo. Eles vão ter que aprender a se comunicar, além de não fazer, né? Porque quando a criança não faz, é uma forma de comunicação. E quando a gente para e fala, filho, peraí, qual é o problema? Vamos resolver isso? Assim, desse jeito não vai funcionar. Desse jeito não está funcionando. A gente ensina habilidades socioemocionais para eles. E também a gente reduz os conflitos, porque não adianta nada. Quanto mais a gente rotula uma criança, quanto mais a gente oprime um comportamento difícil, que na verdade é uma comunicação, é um pedido de ajuda pelo lado da criança, mais conflito a gente causa, maior fica o espaço entre você e seu filho.
Então, tem muitos benefícios de encarar o problema junto, né? Eu falei para vocês, fortalecimento do vínculo, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e redução de conflito. Você também está ensinando o seu filho como lidar com uma dificuldade. Quando ele tiver uma dificuldade com um colega de trabalho, em um relacionamento, em uma amizade, ele vai aprender, ele teve um modelo de como resolver isso de forma respeitosa, empática e eficaz. Então, quais são algumas estratégias práticas para a gente fazer no dia a dia, para a gente enfrentar os problemas junto com os nossos filhos? Eu sei que é difícil, porque muitas vezes quando os nossos filhos têm problemas comportamentais, ou birras, ou desobediência, é muito difícil mesmo. É difícil a gente encontrar paciência num dia caótico, é difícil a gente encontrar calma quando a gente tem outras 1000 pendências e listas de tarefas para cumprir. É super difícil mesmo, mas a gente precisa lembrar que nós somos os adultos da sala. Nós somos os cuidadores dessa criança. Nós somos as pessoas naquela sala que tem o cérebro maduro. Nós somos os grandes responsáveis ali. Eu não falo isso para trazer culpa, para trazer peso para ninguém, mas eu trago isso como uma grande realidade. Você é a detentora da ordem da sua casa, né? Se você se desestabiliza com uma birra, é esse clima que você vai trazer para sua casa. A gente precisa lembrar muito disso. Nós somos as detentoras da ordem dentro da nossa casa. Nós damos o tom de como é que vão ser as coisas em casa. Se nós somos uma mãe, somos mães que estão o tempo inteiro gritando, reclamando, rotulando as crianças, que está sempre aquele caos, é esse tom que a gente está dando para nossa casa. Então, se você tem dificuldade de encontrar calma, de encontrar paciência, busque informação. Vá atrás de informação para você ser uma mãe segura na hora de lidar com uma birra. Encontre formas de você se autorregular. O que funciona para você? Respirar, pedir um tempo, falar, peraí, mamãe precisa respirar ali no canto 1 minuto para eu conseguir gerenciar essa situação. Você precisa de um tempo de autocuidado durante o dia, você precisa incluir alguma coisa na sua rotina que te fortaleça. Vai atrás dessas ferramentas, mas seja a detentora da ordem da sua casa. Isso é super importante. Então, algumas estratégias práticas, tá? Evitar rótulos negativos. É muito fácil a gente cair no rótulo. E isso é muito prejudicial para os nossos filhos. Os nossos filhos não são desobedientes. Eles podem estar fazendo algo desobediente naquele momento, mas eles não são. A gente não pode colocar esse rótulo neles, né? A gente não pode ficar reforçando na cabeça do nosso filho, ele é teimoso, você é muito teimoso. Você é muito teimoso. Imagina ele escutar que ele é muito teimoso da pessoa que ele mais ama e mais confia. Em algum momento ele vai pegar esse rótulo para ele e ele vai se tornar teimoso. O que a gente fala para os nossos filhos é muito importante. Tem um peso muito, muito grande. Então você pode endereçar um comportamento inadequado sem rotular o seu filho. Então, foca no comportamento específico ao invés da personalidade da criança. Então, assim, você não precisa falar, você é muito bagunceiro. Filho, eu percebi que os brinquedos não foram guardados. Eu percebi que o quarto está bagunçado. Então, a gente precisa trabalhar isso na gente. E modele o comportamento desejado, né? Então, demonstre através das suas ações o que você espera do seu filho. E não só no seu relacionamento com ele, mas também no seu relacionamento com outras pessoas. Nada adianta você tratar o seu filho com muito carinho, com muito amor, com uma voz gentil, com empatia, mas aí chega o seu marido em casa e vocês não se tratam bem. Vocês não falam com respeito um com o outro. Quando você entra num restaurante, você não cumprimenta o garçom, você não é gentil com as pessoas, você não fala obrigado. Então, as crianças, elas não estão só olhando como a gente trata elas, mas elas também estão olhando como a gente trata os outros e todas as situações. Então, seja o exemplo, né? Elas estão sempre observando a gente para modelar os comportamentos. Então, modele comportamentos saudáveis. A terceira ferramenta prática é crie soluções colaborativas. Chame o seu filho para te ajudar a resolver aquele problema. Né? Ao invés de você falar, filho, olha, não tá, você é muito desobediente, muito teimoso, já falei várias vezes, agora é hora do banho. Por que você não muda a perspectiva e fala, filho, eu tô percebendo que você tá tendo bastante dificuldade na hora do banho. Como é que a gente pode resolver isso? O que tá acontecendo? Quando a gente faz isso, primeiro a gente fortalece o vínculo, como eu falei, a gente chama o nosso filho, coloca ele do mesmo lado que a gente, não do lado oposto da mesa, mas sim do mesmo lado da mesa. A gente também reforça nos nossos filhos a responsabilidade, ou seja, ele se torna responsável para resolver aquele problema junto com você, a autonomia e também a gente promove mais cooperação, porque a partir do momento que a criança começa a contribuir para aquela regra,
você pode ter certeza, ele vai seguir melhor e de forma mais vai cooperar melhor com aquela regra. Isso, obviamente, para crianças um pouco mais velhas, né? Mas quando elas já estão nesse momento de poder participar da formação das rotinas e das regras, você pode colocá-los. Isso é importante para eles, isso não tira a sua autoridade. Pelo contrário, isso ajuda a cooperação da casa. Então, essas são 3 estratégias práticas, de novo, né? Evite rótulos negativos, modele o comportamento e coloque o seu filho do mesmo lado para resolver o problema, né? Pensem em soluções juntas. Esse vídeo é muito provocativo para você realmente tirar o olhar de o meu filho é o problema para você olhar para o problema junto com o seu filho. É uma mudança de perspectiva muito, muito importante que vai transformar a sua casa, eu tenho certeza. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo.